Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Kainan Cassiano e no vídeo de hoje vou falar sobre um assunto top, que é homem de dores, Deus e os sofrimentos. Cara, hoje em dia a gente tem vivido momentos muito difíceis para todo mundo, eu acho, né? Tentações, incertezas do que vai ser amanhã, do que vai ser o futuro. E muitas das tribulações que acontecem com a gente, né, a gente costuma a lidar de diferentes formas, diferentes maneiras. Cada pessoa tem uma história de luta e, assim como diversas dificuldades, há ideias ao lidar com elas é bem diferente. Porém, a questão é onde nós buscamos, né, a solução dos nossos problemas. Será que é em Cristo que nós buscamos, que nós descansamos, que nós deixamos nossos problemas, nossas ansiedades? Ou se a gente usa das coisas do mundo, as coisas materiais, a internet, para nos sentir melhor naquele momento e depois todo o sofrimento volta? No momento que estamos fervorosos, né, encorajados com Cristo, é muito mais difícil essas coisas nos abalarem, como as tentações e incertezas. Mas e quando não estamos? Aí é outra história. Quando não estamos, nós deixamos essas coisas materiais, essas coisas que não nos trazem ganho nenhum, nos influenciarem na nossa vida e nos tornando vulnerável ao pecado, vulnerável a esquecer Cristo. E muitas vezes nos sentimos mal por não ter seguido a palavra de Deus, né? Deixamos coisas desta vida, né? Dessas coisas materiais tomar o lugar de Deus, fazendo isso suprir superficialmente e logo depois a tristeza voltando. E a solução para muitas dificuldades é apenas uma: é Cristo, é ler sua palavra, é a Bíblia. Porque na Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente encontra resposta para várias dificuldades que experimentamos. E o cristão sofre, né? Às vezes achamos que o cristão não deveria sentir fraqueza. Às vezes achamos que nós não podemos sentir fraqueza diante do sofrimento. E não é verdade. Um exemplo é Paulo, em 2 Coríntios 1:8, falando de si e de seus companheiros de viagem. O grande apóstolo, ele relatou terem sofrido tribulações que foi acima de nossas forças, coisas que a gente não consegue imaginar, e a ponto de desesperarmos até da própria vida. Mas Paulo também podia dizer que, embora os sofrimentos fossem intensos, a consolação de Cristo transbordava e era superior a todo aquele sofrimento. E que o próprio Cristo estava com eles, confortando a ponto de poderem consolar outros. No Antigo Testamento podemos encontrar relatos sobre o sofrimento. Um exemplo é Salmos. Eles nos ensinam a apresentar as inquietações a Deus. No Salmo 13, ele fala: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Quando nós vemos esse salmo, nós vemos que as pessoas, né, os cristãos também sofrem, mas eles buscam a Deus no seu sofrimento, porque eles sabem que Deus tem a resposta, que Deus tem a cura para esse sofrimento. Eles não buscam em coisas materiais, em coisas superficiais. E nesse salmo, o salmista começa indignado com o Senhor. E ele começa perguntando até quando o seu sofrimento duraria. E ele expôs suas angústias, clamou pela resposta de Deus. E quando estamos em sofrimento, angústia e dificuldade, precisamos ir de encontro com Deus, expondo, a Ele de maneira sincera nossos pensamentos e sentimentos, e pedimos a Deus que os organize e nos dê o devido direcionamento. E outro ponto é que Deus se compadece de nós. Muitas vezes nós pensamos que não, mas Deus nos compadece de nós, do nosso sofrimento. E um exemplo disso é Lázaro. Em João 11, nós vemos o relato da ressurreição de Lázaro. E essa história nos ensina a lidar com o sofrimento,
né? Jesus recebeu o recado que Lázaro estava doente, mas ainda assim permaneceu no mesmo lugar. E quando chegou à cidade de Betânia, onde Lázaro morava, ele já havia falecido há 4 dias. E Marta, irmã de Lázaro, disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se importava muito com aquela família, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E dito que ele os amava, quando Jesus se comoveu e chorou. Sim, Jesus chorou. Mas Jesus não chorou porque Lázaro morreu. Jesus chorou porque ele gostava das pessoas que gostavam de Lázaro e viu o sofrimento deles. Então, Cristo viu aquilo e se emocionou, ele se compadeceu daquilo. E Deus faz isso com a gente também quando nós temos dificuldades. Ele se compadece de nós, ele entende nossas fraquezas, ele entende nosso sofrimento. Todo sofrimento, muitas vezes nós achamos que não, mas tem um propósito, né? E cada sofrimento tem um propósito diferente. O meu sofrimento vai ter um propósito, o seu vai ter um. E nós só vamos encontrar esse propósito se nós seguimos o caminho de Cristo e se nós deixamos Cristo cuidar de nós. Porque assim a gente vai conhecer qual que é o propósito desse sofrimento. Caso ao contrário, se nós trocarmos, né, a solução de Cristo pela solução do mundo, pela solução de coisas materiais, de coisas banais, a gente acaba nos tornando vulnerável ao pecado, ao esquecimento de Cristo e a vários outros fatores que atrapalham nós que amamos a Cristo. E esse é o vídeo de hoje e um pouco mais. Gostaria de chamar você para conhecer o Eu Vos Escrevi. O Eu Escrevi foi criado por um grupo de jovens que queriam passar o seu conhecimento cristão para as pessoas e ajudar quem precisava, seja em vestibulares, estava com dúvidas, em faculdade, em relacionamento. E eles resolveram criar esse blog e foi muito além disso. Hoje em dia eles têm o blog traduzido para a língua inglesa, para a língua espanhola. Então é um projeto muito legal. E essa história de hoje, esse texto de hoje, ele vem de lá, do Eu Escrevi. Então eu vou deixar aí na descrição para você ir lá, para você ler o texto inteiro. Porque tem muito mais do que eu falei aqui. Esse texto está muito rico mesmo. Entre outros textos que você vai encontrar lá sobre ansiedade, sobre batalha espiritual, caráter, consagração, coisas que eu tenho certeza que vão te ajudar. E já seguem eles lá no Instagram também, para vocês ficarem atualizados de qualquer publicação. E é isso aí. Obrigado por todos que assistiram até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.